Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é professor Bartô, professor de matemática, então hoje nós vamos trabalhar a matemática, da segunda série do ensino médio. E o tema da nossa aula de hoje será situações problemas que permitam utilizar operações com matrizes, parte 3. Nas aulas anteriores, nós trabalhamos o conceito de matrizes, a tipologia e classificação de matrizes, e em seguida nós trabalhamos as operações de adição de matrizes e subtração de matrizes. Hoje nós vamos trabalhar a multiplicação com matrizes. Então venham comigo, pegue o seu caderno, o seu material para escrever, registrar e vamos trabalhar a matemática hoje com multiplicação de matrizes. Então acompanhe comigo o slide. Multiplicação de um número real por uma matriz. Então vamos ao conceito. Dada uma matriz A do tipo M por N e o número real K, o produto de K por A, que indica K vezes A, é uma matriz do tipo M por N, obtido pela multiplicação de cada elemento de A por K. O que seria isso na prática, gente? Na verdade, você terá um elemento do conjunto dos números reais, seja ele qual for, multiplicado por uma matriz dada em uma situação problema. Então, para vocês perceberem isso, nós vamos para a prática de um exemplo. Então, acompanhe comigo. Nós temos aí a matriz A com os elementos na primeira linha e primeira coluna 1, menos 2 na primeira linha, segunda coluna, o 0 na segunda coluna, segunda linha, primeira coluna, e o 3 na segunda linha, segunda coluna. E nós temos o K, que será igual a 3. Então, conforme a definição, nós teremos a multiplicação de um número real, que é o K, multiplicado por uma matriz. Então, como é que fica isso na prática? Então, vamos ver lá agora a estratégia matemática. Acompanhe aí. K vezes a matriz A é igual a 3 vezes os elementos da matriz A. E aí os elementos estão dispostos na matriz. Acompanhe aí no slide, tá? Menos 1 da matriz A, menos 2, 0 e 3. Professor, mas como é que vai multiplicar um único número por vários elementos de uma matriz? Simples, gente. A constante K, que está no valor de 3, ela vai multiplicar todos os elementos correspondentes à matriz A. Então, vejam como é que é a estratégia matemática aí na lâmina do slide. Então, ficará 3 da constante aqui, 3 vezes 1, que é o primeiro elemento. O 3 da constante vezes o menos 2, acompanha aqui, menos 2, que está no endereço da primeira linha, segunda coluna. De igual forma, nós temos 3 vezes 0, e o 0 aqui, vem da segunda linha, segunda coluna. O 3, que é a constante, vezes o 3 do elemento da segunda linha, segunda coluna. Então, ela vai ficar dessa forma representada matematicamente. Agora, nós vamos resolver cada elemento desse, tá ok? Então, acompanhe. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes menos 2 é menos 6. Lembre-se, o jogo de sinal, esse número está negativo e esse está positivo. Então, o que é que você tem que fazer? O positivo desse número vezes o negativo, nós vamos resultar um negativo. Perfeito? Agora vamos para o segundo elemento aqui. 3 vezes 0 é 0. E agora vamos para o último elemento. 3 vezes 3 é 9. Ou seja, o produto desse número real por essa matriz, ela resultará
nessa matriz com os elementos 3, menos 6, 0 e 9. Nós temos também ainda, gente, a multiplicação de matrizes. Então, como é que é a definição? Acompanhe aí no slide. O produto das matrizes A com os elementos A endereçado em IJ e M por P, e B, matriz B, com os elementos B endereçado IJ, de P por N, é uma matriz C, que é igual aos elementos de C, IJ, por M por N. Em cada elemento C e J é obtido por meio da soma dos produtos dos elementos correspondentes da enésima linha de A pelos elementos da enésima linha de B. Gente, vale ressaltar aqui esse conceito, que você tem que observar bem direitinho para não errar. Dentro da multiplicação de matrizes, você tem que observar o endereço de cada elemento e com quem ele vai operar. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês visualizarem e percebam como é trabalhado as operações. O que é importante dentro do trabalho das operações com a matriz é você identificar cada elemento que está correspondente com o da matriz que será trabalhada posteriormente. E aí você observa as operações, tá ok? Então venham comigo aqui no exemplo. Vamos multiplicar as matrizes A e B, né? Na A nós temos elementos 1, 2, 3 e 4. E na B, menos 1, 3, 4 e 2. Para entender como se obtém cada elemento de C e J, nós trouxemos um esqueminha, tá? Na primeira linha da primeira coluna. Então, vamos trabalhar esses elementos de A pela coluna de B, tá? Então, observe aqui no esqueminha. Nós temos A igual. Aí eu tenho os elementos da matriz de A. 1 e 2, que é a primeira linha, conforme a descrição. Vamos multiplicar pela primeira linha de B, tá? Então, observe aqui, ó, menos 1 e 4. Olha aqui, ó, menos 1 e 4. Então, como é que ficará a resolução? O primeiro elementozinho de A, né, da primeira linha, nós vamos multiplicar por menos 1 da primeira coluna de B. Então, acompanhe aqui, ó, menos 1 vezes mais 1. Menos 1, aliás, desculpa. Mais, aí eu coloco o sinalzinho de mais, e aí nós vamos para o segundo elemento, ó, 2 da primeira linha, e o segundo elemento da coluna, que é 2 vezes 4. E aí nós sistematizamos o C, primeira linha, primeira coluna. Observe essa nomenclatura aqui, tá? Primeira linha, primeira coluna. E aí nós vamos prosseguir de igual modo para todos os elementos da matriz. Então percebam que nessa matriz A e B, ela é composta por 2 linhas e 2 colunas. Então isso significa dizer que a minha resposta também terá que ter 2 linhas, 2 colunas. Então assim, nós vamos ter o seguinte esquema. Vamos lá para a primeira linha da segunda coluna. Lembre que esse daqui, ó, é o meu C11, ou 1 e 1, tá? Agora vamos para esse segundo aqui, ó, é o C12, que aí vai fazer de igual modo, 1 vezes 3 mais 2 vezes 2, então vai ficar sistematizado dessa forma. De igual modo, vai ser nesse elemento aqui, C21. Eu vou pegar a segunda linha e a primeira coluna, fazer a multiplicação dos elementos, ó, como está aqui, somar pelo segundo elemento da linha e da coluna, como está aqui. Então ficará 3 vezes menos 1 mais 4 vezes 4. E nosso último elemento aqui,
do C22, que aí nós vamos pegar, ó, segunda linha, segunda coluna novamente, multiplicar os elementos 3 vezes 3, tá aqui, mais 4 vezes 2, tá aqui também. E aí nós vamos ter qual resultado? Vamos observar o resultado. Aí nós vamos ter a multiplicação da matriz A por B. E aí nós vamos fazer todas essas operações conforme a descrição do elemento. Então, nesse caso aqui, é o meu C11, que ele corresponde a toda essa nomenclatura aqui, representação. Então, o resultado dessas operações, ele vai colocar aqui. Menos 1 vezes 1 é menos 1. Mais 2 vezes 4 é 8. Então, menos 1 mais 8 é 7. Da mesma forma aqui, ó, nesse C aqui. 1 vezes 3 é 3, mais 2 vezes 2 é 4. Valor 7. Aqui, ó, também, cuidado com os negativos, tá? 3 vezes menos 1, mais 4 vezes 4. E aí, multiplica, multiplica e depois soma. O resultado é 13. Aqui, 3 vezes 3 é 9, mais 4 vezes 2 é 8. E aí soma os valores e nós vamos ter 17. Então, assim nós temos o produto das matrizes de A e B. Gente, o importante no trabalho com as matrizes ou as operações com a matriz é você ter os conhecimentos básicos das operações, né? Adição, subtração, multiplicação e algumas vezes aparecerá a divisão. E aí você tem que fazer vários exercícios para trabalhar essas operações. Além disso, você tem que ter em mente já, né, o trabalho com o jogo de sinal, tá certo? E assim você fará um trabalho bacana com as operações da matriz. Você viu que é fácil, só basta ter organização do conceito e como operacionalizar as matrizes, certo? Gente, consultem lá na plataforma Eduque, né? Acompanhe essa aula, reveja se não entendeu alguma parte dela, né? Procure as atividades complementares, reforce, exercite, pesquise um pouco mais, tire suas dúvidas com o seu professor, né? E aprofunde os seus conhecimentos em relação às matrizes. Bons estudos, boa aula e até a próxima.